Capítulo 13. Uma chuva torrencial. Setembro de 2018. Os dias se passaram e Evelyn começou a se acostumar com a escola. Ela não necessariamente gostava, mas tolerava muito bem. Eu não estava tão triste quanto antes, porque coloquei aos pés do Senhor e estava esperando por sua direção. Ele estava quieto no assunto e então eu soube que teria que me aquietar e apenas esperar. Enquanto atravessava as tempestades da minha vida, o clima parecia ir bem. Quando as chuvas começaram a cair todas as tardes, olhava pela minha janela o céu cinzento e orava ao Senhor para manter a chuva longe até eu levar a Evelyn na escola e voltar. Eu evitava as nuvens e dizia a elas para se moverem e sorria quando um pequeno raio de sol as atravessava. O Senhor estava comigo, porque eu sempre ia e voltava da escola sem que caísse uma gota sequer. Algumas vezes, membros da família apareciam e perguntavam se eu precisava de ajuda para buscá-la, porque estavam na região. Eu sabia que o Senhor estava comigo, porque eu não tinha ouvido falar nesses membros da família por anos. Fiquei surpresa em saber que eles sabiam onde eu morava. Estava grata por quantas vezes o Senhor providenciou para meus filhos e quando eu não sabia o que fazer. Uma tarde, as nuvens haviam desaparecido e a chuva estava indo e vindo como nos dias anteriores. E assim como antes, eu consegui levar a Evelyn para a escola e voltar com chuva. Embora nesse dia, em apenas 5 minutos de caminhada, a chuva se tornou tão forte e o vento começou a levantar o guarda-chuva da Evelyn, virando-o do avesso. Ela começou a gritar de medo. Eu a agarrei e a coloquei na bandeja do carrinho e a cobri com o mesmo guarda-chuva que estava usando para proteger o Gabriel. Os aninhei em um cobertor que eu havia trazido para uma proteção extra naquele dia. Tentei consertar o guarda-chuva menor e usá-lo para me proteger, mas o vento estava contra mim. Não importou o quanto eu orei para a tempestade se afastar. Não funcionou. O vento estava soprando contra mim e a chuva pesada batia em meu rosto com tanta força que machucava. Tentar empurrar um carrinho com 2 crianças dentro contra o vento e a chuva, usando uma das mãos, enquanto a outra mão estava tentando desesperadamente manter meu rosto seco, com um guarda-chuva pequeno e fraco, não estava funcionando. Nesse momento, não havia nenhum membro da família que pudesse vir nos buscar. Não houve repreensão que afastasse a fúria do tempo. Foquei em cada passo para meu apartamento aquecido. Eu estava ansiosa para entrar, não me importando com o clima, e focada em manter as crianças tão secas quanto eu pudesse. Toda vez que o vento soprava ferozmente contra a barraca do carrinho, Evelyn soltava um grito de medo e meu coração doía por ela. Por uns 20 minutos, encarei a tempestade antes de chegar ao paraíso do nosso apartamento. Tirei rapidamente as roupas molhadas das crianças e finalmente fui ao banheiro e descansei no chão. Meus braços estavam cansados de empurrar o carrinho contra o forte vento, adicionando o peso da Evelyn. Eu estava encharcada da cabeça aos pés. Meus pés estavam com poças e meus cabelos encharcados. Era como se não houvesse guarda-chuva algum. Sentei no chão na poça de chuva que pingou das minhas roupas e corpo molhados. Tomei um banho quente e agradeci aos céus por ter chegado em casa. O dia seguinte trouxe a mesma impressão e era terrível. Eu lembrei que James tinha dito que não trabalharia naquele dia. Quis acreditar muito que o Senhor queria que eu ligasse para o James e pedisse que ele levasse e buscasse a Evelyn na escola.
Então, movida pelo medo, agarrei o problema pelas mãos e liguei para ele. James falou que ele tinha uma consulta, mas veria a possibilidade de remarcá-la. Ele decidiu que, já que faria a viagem até em casa, tiraria vantagem disso e a levaria para sua casa. Ele a traria de volta pela manhã antes da aula. Meu coração caiu quando eu percebi que um pouco do meu medo em ligar para ele estava criando raiz. Eu disse que tudo bem e comecei a preparar sua mala. James chegou e a levou para a escola e foi buscá-la. Ele me disse que tinha uma consulta no dentista e depois a levaria para jantar antes de ir para casa. Disse que ligaria antes de colocá-la para dormir. Dessa forma, eu poderia dizer boa noite. Ela estava animada e eu fiquei feliz por ela. Era 9 da noite e eu ainda não tinha ouvido falar do James. Ele disse que ligaria por volta das 8 horas, mas nada ainda. 10 da noite, então 10h30, e eu fiquei preocupada. Sem buscar o conselho do Senhor, mais uma vez eu liguei e James respondeu. Eu estava aliviada. Eu pude ouvir o barulho no fundo e sabia que ele não estava em casa. Eu disse que estava preocupada porque ele não tinha ligado. Ele me deixou falar com a Evelyn e pude ouvir no fundo que James estava conversando com uma mulher. Perguntei a Evelyn se ela estava se divertindo e ela disse que estava pintando com a Vicky. Eu não tinha ideia de quem era a Vicky, mas disse que a amava e James voltou ao telefone. Eu tolamente perguntei a ele por que estava um barulho tão alto ao fundo e ele me informou que estavam jantando em um restaurante. Minha tolice continuou quando perguntei onde, por que eu podia ouvir a voz de uma mulher, entre outras, de fundo. Ele disse que estavam em um restaurante e as garçonetes estavam conversando com a Evelyn. Tive meu ápice de tolice correndo solto porque continuei com as perguntas. Perguntei quem era Vicky e ele disse que era uma colega de trabalho que ele havia encontrado. Ele disse que ligaria novamente quando a Evelyn estivesse bem acomodada, para eu não me preocupar. Eu estava agradavelmente surpresa por sua paciência com minhas perguntas e sobre minhas preocupações. Meu medo de quebrar a regra de não ligar foi aliviada por um momento. Caí no sono no sofá e acordei quase meia-noite sem nenhuma ligação. Permitindo o medo e não o espírito se mover em mim, eu liguei para o James novamente. Desta vez ele ignorou a ligação, o que me irritou. Agora eu já tinha deixado minha carne completamente tomar conta de mim e liguei novamente. Ele atendeu desta vez, porém irritado. Ele me disse para deixá-lo em paz e desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Liguei novamente e ele desligou o seu telefone. Chamei-o até 1h da manhã, sem deixar cair na caixa postal. Adormeci muito confusa e com saudades da minha garotinha. Em nenhum momento daquela noite eu busquei ao Senhor. Minha mente era o parquinho do inimigo. A manhã chegou e levantei com a mesma confusão em que estava quando eu adormeci. A coisa engraçada foi que eu não estava brava com James. Eu estava genuinamente confusa com o que tinha acontecido. Não queria nem pensar que eu ainda estava andando pela carne. Deduzi para minha própria satisfação que James deveria ter ficado bravo comigo pela falta de confiança. O que soou muito bom para mim, então me alimentei dessa desculpa. Justifiquei a mim mesma. Liguei, o que passava a mensagem de que não confiava nele. Ele perguntou se eu estava bem. Eu não deixei que soubesse minha dor, mas mal pude esconder minha raiva. Eu disse que estava bem, mas ele não acreditou. Ele pesquisou em meu rosto algum sinal de algo errado. Ele quis me deixar aborrecida.
Disse a ele que eu estava desapontada porque ele não ligou quando disse que faria, e isso me deixou preocupada. Tentei colocar tudo na prateleira e focar em deixar a Evelyn pronta para a escola. Enquanto eu pegava a sua mochila e preparava o seu lanche, ele mencionou que tinha dado café da manhã para ela cedo e que gostaria que ela comesse antes que fôssemos para a escola, para a sessão da tarde. Eu só queria que ele fosse embora, mas eu não poderia deixá-lo saber que eu estava chateada, então concordei. Eu descobri que ele realmente precisava passar um tempo com o Gabriel enquanto ele estava lá. Então, arrumei o Gabriel quando ele me pediu para irmos juntos. Fiquei surpresa com o convite. Se fosse qualquer outro dia, eu teria ficado tão feliz em ver o Senhor inclinando suavemente o coração dele para mim. Mas não neste dia. Ele tinha acabado de dizer que estava saindo com outra mulher. Tentei manter minha compostura, não quis nem mesmo ficar na mesma sala que ele, muito menos passar um tempo em família com ele. Ele insistiu e eu tive que dizer sim. Evelyn estava tão animada e eu não quis desapontá-la. Eu sabia que eu deveria ir, embora minha carne não quisesse. No caminho para pegar um hambúrguer, Evelyn continuou falando da Vic. Eu virei para o James e perguntei quem era Vic, pois a Evelyn não parava de falar dele. Eu nunca tinha ouvido falar dele. James respondeu que era um colega de trabalho. Conhecendo James, ele sempre teve uma política rígida de não ter amizades com colegas de trabalho no nível social. Ele estava na gestão e isso apontava fortemente que um gerente não teria contato com funcionários. Fiquei surpresa por ele ter saído com uma mulher enquanto estava com um colega de trabalho, o qual eu nunca tinha ouvido falar antes, mas mantive meus pensamentos para mim mesma. Evelyn continuou falando sobre Vic e mencionou que ela tinha ajudado a pintar o papel. Ela continuou falando que a Vic era legal e como queria vê-la novamente em breve. Olhei para o James e ele virou seus olhos e disse que ela estava se referindo a Vic. Meus olhos se arregalaram. Era exatamente a mesma Vic que uma vez eu pensei que tivesse uma relação com ele. Eu não pude acreditar. Ele riu e disse que eu estava exagerando e que não havia nada entre eles. Eu não pude aguentar mais um minuto de suas mentiras e desculpas. Estávamos em um semáforo vermelho e eu saí do carro. Ele riu e pediu para eu voltar para o carro, mas eu ignorei e continuei andando. Ele foi até o cruzamento e seguiu seu caminho para buscar a comida para as crianças. Voltei para casa, na garoa e sem meu guarda-chuvas. Ele tinha chegado ao apartamento com as crianças antes de eu chegar. Evelyn me repreendeu porque saí do carro enquanto não estava estacionado e eu pedi desculpas por tê-la assustado. Sem uma palavra minha, James começou a se explicar. Eu disse que ele não tinha que explicar nada para mim. O que ele fazia com o seu tempo não era da minha conta. Ele riu e disse que eu estava sendo passivo-agressiva. Honestamente, eu não quis ouvir nada que ele tinha para dizer. Simplesmente eu queria que ele fosse embora. Ele explicou que ele tinha dado carona para ela ver um dentista amigo dele. E como a Evelyn estava com fome, eles pararam para comer alguma coisa depois. Eu não acreditei e nem queria ouvir mais explicações. Eu não disse uma palavra sequer, mas as minhas expressões disseram muito. Ele me chamou de ciumenta sem razão, que eu jamais mudaria e foi embora. Eu não sabia o que fazer com aquelas palavras. Eu estava chateada com a traição e as mentiras, mas eu não estava com ciúmes. Eu disse a mim mesma. Eu não sabia se ele estava dizendo aquelas palavras para encobrir sua culpa ou se era mesmo a verdade.
De qualquer forma, o dia tinha sido muito ruim para meu casamento. O amor que eu sentia por ele tinha ficado mais difícil de manter com o passar do tempo, e esse dia, em especial, tornava tudo muito mais difícil. Depois que James foi embora, eu questionei a Evelyn sobre o seu tempo com o papai, e ela disse que tinha sido bom. Como uma adolescente fofoqueira, eu perguntei se o papai e Vicky ficaram de mãos dadas ou se beijaram, e ela me olhou perplexa. Ela disse não e disse que eu estava sendo boba. De fato, ela confirmou o que James tinha acabado de dizer. Fiquei envergonhada. Como pude chegar ao nível de questionar minha filha? O Senhor colocou em meu coração que eu tinha falhado no teste. Muitas vezes, na verdade. Eu esqueci de buscar a Deus quando eu precisei dele como meu marido celestial. Mas ao invés disso, busquei meu marido terreno. Até quando eu estava insistindo no erro de ligar para o James primeiro. O Senhor permitiu seguir no caos que eu criei e terminei vendo o que estava acontecendo na vida do James, quando eu ainda não estava pronta. Tomei o problema em minhas mãos, permiti que as minhas emoções me controlassem ao invés de descansar no Espírito do Senhor, que tinha me dado a paz que excede todo o entendimento. Eu era capaz de não permitir que palavras roubassem minha paz. Mas quando confrontada com o inimigo do meu passado, eu joguei minha paz pela janela, deixando minhas emoções me dominarem. Eu estava verdadeiramente envergonhada e percebi que minha paz era algo que eu tinha que trabalhar todos os dias. Mas não era apenas minha paz, era necessário também continuar trabalhando em mim mesma ao invés de me preocupar com o James. Eu costumava orar com frequência para ver o que estava acontecendo com o James, mas não percebi que o Senhor estava me protegendo de algo que eu quis tanto, mas não estava pronta. Eu caí na armadilha de fazer as coisas do meu jeito. Uma armadilha da qual era quase impossível sair uma vez que você pisa nela. Depois de meses sem ligar para o James, eu cedi e liguei para ele. Esse era o meu vício e naquela noite caí no vício novamente. Continuei ligando, ligando e ligando para ele. Eu não queria parar, saí do controle e sabia disso. Uma má decisão tomada pelo medo me levou a outra e muitas mais. Esse dia atrasou minha restauração. Embora o Senhor tivesse começado uma grande mudança em mim, não havia enraizado profundamente o suficiente. E James viu minha fraqueza. Eu mesma vi minha fraqueza, baguncei tudo novamente. Meu último mês de boas obras não poderia encobrir minha recente tomada de decisão desastrosa. Em 2 dias destruí o que o Senhor tinha me ajudado a construir por meses. A pior parte foi que eu não tinha nem mesmo consultado a ele sobre o assunto. O que eu poderia fazer além de pedir perdão ao Senhor por ser tão orgulhosa? Por pensar que eu pudesse resolver meus problemas melhor do que ele? Temi que eu tivesse bagunçado minha restauração a um ponto sem retorno, mas o Senhor me lembrou de sua revelação de que nada é impossível para Deus. Lucas, capítulo 1, verso 37. Eu agradeci a Deus pelo seu amor, misericórdia e graça, por mim, que Ele renova cada manhã. Efésios, capítulo 2, o verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.